Olá, eu sou o Fábio da página Capixabas, uma página em defesa das liberdades individuais que tem como foco os acontecimentos no estado do Espírito Santo. Toda sexta-feira eu estou fazendo um levantamento sobre os acontecimentos e projetos de leis que interferem nas liberdades individuais aqui do povo capixaba, ou acontecimentos, projetos de leis que são que merecem seu destaque. Bom, esse vídeo eu estou fazendo no sábado, postando no sábado, porque tiveram projetos de leis que foram protocolados na sexta-feira de relevância para essa matéria, né? De interferência nas liberdades individuais. Normalmente eu gosto de fazer um vídeo que vai até os 8 minutos, 5 a 8 minutos, mas como tiveram vários projetos de leis, 9 projetos de lei para comentar, vai ser complicado porque esse vídeo tem a curta duração. Então tentei separar pelo menos eles por grupo, né? Um primeiro projeto de lei a comentar, na verdade, é por questão de não compreender o que tem relação com o Estado do Espírito Santo, que é o projeto de lei 523, do deputado Anivaldo dos Anjos. Ele propõe o Dia Estadual do Heavy Metal André Matos. André Matos, para quem não conhece, foi um grande vocalista aí que fez carreira solo. Ele foi do Viper, foi do Angra, foi do Xamã, fez um sucesso aí tremendo internacional. Participou de uma música do Luca Turilli, a música The Prophet of the Last Eclipse, e morreu aos 47 anos de infarto, né? Mas só que a carreira inteira do André Matos ele é nascido em São Paulo e fez sua carreira internacional, nunca teve nenhuma ligação direta com o Estado do Espírito Santo. Isso eu não consegui entender a ligação dele com o Estado do Espírito Santo para ser proposto de estadual do Heavy Metal André Matos aqui, e qual é a relevância disso. Talvez seria mais relevante propor festivais aí, né, para o pessoal do rock, para as bandas capixabas, né? Aqui tem tempo que a gente não tem festivais de músicas capixabas aí no estado do Espírito Santo. Bom, também teve o projeto de lei 529, o 543 e o 549. São 3 projetos de leis diferentes que têm relação com os transportes públicos, né? Transportes interestaduais e transportes intermunicipais públicos. O 529, que é do Capitão Assunção, ele fala que as empresas de transporte público interestadual devem aceitar pagamento em dinheiro. Não consegui compreender a lógica disso, não entendi se existe alguma empresa que não aceita pagamento em dinheiro. Achei muito estranho esse projeto de lei. Aí já o projeto de lei 543 do deputado Danilo Baiense, ele determina que os ônibus tenham pontos elétricos para recarga de celular, enfim. Isso aí interfere na sua liberdade individual, na parte econômica, porque toda vez que há uma imposição aí, uma determinação coercitiva numa relação consensual de livre mercado, a parte do prejuízo financeiro, que vai ter qualquer tipo de prejuízo, sempre vai ficar com a parte mais fraca. Os ônibus vão ter um gasto aí para instalar os pontos elétricos, e isso não vai interferir no lucro do ônibus, e sim no preço da passagem. Ele vai repassar esse gasto para o ente mais fraco aí, que é o cliente, né? E também relativo à questão de transporte público, tem um projeto de lei, esse foi protocolado ontem, 549, da Janete de Sá. Nessa briga aí de ônibus não terem cobradores, né? Ela protocolou um projeto de lei onde é obrigatório todos os ônibus terem motorista e cobrador sem acúmulo de função. Ou seja, nem que caso seja instalado algum computador, alguma forma computacional que exerça a função do cobrador de forma mais ágil, e ele possa ser um operador ali da máquina, nem isso pode ser. Ele tem que exercer a função dele de cobrador, né? Isso aí interfere na questão da liberdade individual e econômica, porque é o que foi dito, né? Ele tem uma ação coercitiva numa relação consensual. Se os ônibus pudessem retirar a função do cobrador, retirar o cobrador ali dos ônibus, né? Aí já reduziria o custo e poderia reduzir até o preço da passagem. Concordo quando alguns falam que
o preço da passagem no final acabaria não reduzindo, assim o lucro da empresa. Mas isso só ocorre por causa do oligopólio, por causa do monopólio das regulações estatais em cima desse tipo de comércio. Pois se qualquer um pudesse entrar nesse ramo, além das reguladas aí, das autorizadas pelo Estado, qualquer outra pessoa pudesse atuar no transporte intermunicipal, a pessoa atuaria com uma margem de lucro menor e conseguiria um espaço maior no mercado, né? Aí sim teria uma livre concorrência e um melhor benefício aí pros usuários, né? Do serviço público, do serviço de transporte, né? Ou seja, o que vai prejudicar para que não haja redução do preço, né, da passagem, não é o fato de ter um cobrador ou não ter um cobrador. É sim o fato de existir um oligopólio ali nesse ramo aí de mercado. Porém, de qualquer maneira, obrigar que tenha um motorista e um cobrador é uma imposição ao livre mercado, né? Outros projetos de leis que vieram aí foram relacionados às mulheres vítimas de violência. Bom, teve casos aí que a gente viu recente alguns casos, né, de mulheres que alegaram ter sido vítimas de violência doméstica e na verdade alguns já foram comprovados e os outros todo mundo suspeita que não tenha ocorrido, que tenha sido uma falsa denúncia da mulher, né? E neste período, né, que estamos vendo o absurdo aí da Lei Maria da Penha em determinar que só mulher seja respaldada pela Lei Maria da Penha, o homem não, o absurdo de ter uma lei sexista, uma lei que separa um grupo ali como o grupo que deve ser protegido. Vale lembrar que nem a lei do racismo, nenhum outro tipo de lei separa o grupo, como só aquele pode ser o grupo vítima, né? A lei do racismo fala de preconceito contra as raças, assim, não contra um tipo determinado de raça. Só a Lei Maria da Penha ela é tão delimitada, só um grupo pode ser vítima. E nesse momento em que várias pessoas estão questionando a Lei Maria da Penha, essas falsas denunciações, acaba sendo dado um estímulo para as falsas denunciações, né, de vítimas de violência, que são os projetos de lei 530 do deputado Marcos Garcia e o projeto de lei 551 do deputado delegado Lorenzo Pasolini. O deputado Marcos Garcia, no projeto de lei dele, dá uma preferência de vagas em cursos de qualificação técnica e profissionalizantes para as mulheres vítimas de violência. E o projeto de lei 551 do delegado Lorenzo Pasolini dá preferência no ensino público para as mulheres para os filhos das mulheres vítimas de violência, seja em creche, seja em ensino fundamental, enfim, dá uma certa motivação, já que a pessoa deseja conseguir, né, ter uma preferência para conseguir essa vaga, dá uma motivação para ela fazer uma denúncia, uma falsa denúncia aí de violência doméstica, né? O que é um absurdo. Outros projetos de leis que relevantes são os projetos de leis 532 de Rafael Favato, que obriga o uso de material biodegradável na composição de utensílios descartáveis. Outro projeto de lei que alega trazer um benefício ambiental, mas não tem nenhuma comprovação científica de que realmente traz, né? Como foi comentado o fato do projeto de lei que proíbe o uso de sacola plástica nos mercados. Já foi comprovado que não traria nenhum benefício para o meio ambiente e, caso fosse cumprido 100% e não trouxesse nenhum malefício, seria insignificante, praticamente insignificante, tendo em vista que menos de 1% do material plástico que existe no oceano são formados por sacolas plásticas, né? Ou seja, mesmo se tivesse 100% de êxito, se fosse realmente eficaz essa questão da sacola plástica de mercado, o resultado seria menos de 1% aí de resíduo plástico na superfície marítima. Outro projeto de lei aí que acho relevante comentar é o projeto de lei 525 do deputado Dari Pagung, que obriga
pessoas jurídicas e pessoas físicas situadas no Espírito Santo que recebem pagamentos na internet a disponibilizar o CNPJ e CPF e endereço da sede. Aí você vê claramente o intuito tributário, né? E como toda tributação, todo imposto, ele é prejudicial para a liberdade econômica, a liberdade individual econômica. Outro projeto de lei é o 517, do deputado Gandini, que declara a isenção das taxas de estacionamento rotativo para os idosos. Porque essa interfere na liberdade individual. É a mesma situação dos doadores de sangue também serem isentos, né? A partir do momento que você isenta um grupo, significa que outro grupo vai pagar por ele. Você isentando os idosos dessa tarifa de estacionamento rotativo vai fazer com que seja aumentado o valor do estacionamento, dessa tarifa de estacionamento rotativo, para que os outros demais, os pagantes, arquem com o prejuízo. Toda interferência coercitiva no livre mercado gera prejuízo para aquele ente mais fraco na relação ali de livre mercado, que é sempre a pessoa que paga pelo serviço. Então, mais uma vez, é um projeto de lei que não traz benefício para a população, isenta o idoso do pagamento da tarifa de estacionamento rotativo, mas faz com que a tarifa de estacionamento rotativo aumente para que o prejuízo seja repassado para os demais, para os pagantes. Bom, o vídeo ficou bastante grande aí, dando um pouco mais de 12 minutos, mas como o foco do vídeo é comentar as leis que interferem na liberdade individual aqui no Estado do Espírito Santo, os projetos de leis que interferem na liberdade individual do Estado do Espírito Santo, ou projetos de leis que têm matéria absurda ou irrelevante, então acaba sendo uma dificuldade muito grande quando os deputados protocolam bastantes projetos de leis, porque eles tendem a ter uma dessas duas características. A partir de semana que vem, pretendo cumprir aí da sexta-feira, mesmo que eu consiga publicar mais tarde o vídeo, mais à noite, depois deles protocolarem todos os projetos de leis da sexta-feira. E nessa não teve possibilidade, porque um grande amigo meu aí, uma banda aí que eu curto bastante, que é a banda Goddamn, tocou ali no arraiá do Shopping Vila Velha, um evento que está correndo lá. Acho interessante as pessoas participarem. Com certeza, tipos de eventos como esse aí, de incentivo às bandas capixabas, trazem mais resultados do que protocolar um dia estadual de heavy metal, enfim. Ainda mais se for relacionado a pessoas, músicos que não fazem parte da cultura capixaba, né? Seria muito mais interessante um dia estadual da banda do Casaca, do Manimal, dessas bandas que fizeram parte aí da nossa história, cultura musical capixaba. Ok? Então, um forte abraço. Vejo vocês na semana que vem.